Você já reparou como no Brasil basta surgir uma série sobre crimes para de repente os assassinos virarem celebridade? E o mais inquietante é que isso soa natural para muita gente. É como se fosse normal transformar pessoas, assassinos que cometeram atrocidades, em personagens que despertam curiosidade, fascínio, até simpatia. Curioso? Não, não é curioso. É profundamente perturbador. A gente cria estrelas onde deveria haver silêncio. A gente cria ícones onde deveria haver memória. E principalmente a gente cria narrativas onde deveria haver luto. E a série Tremembé reacende esse fenômeno com muita força. O fascínio incômodo pelos monstros e o apagamento quase total das vítimas. Hoje eu quero mergulhar com você nesse tema, sem romantizar, sem proteger, sem ser tendenciosa, sem maquiar. Porque a idolatria aos criminosos diz muito sobre o mundo em que vivemos, sobre quem somos, e ainda diz mais sobre o nosso inconsciente coletivo. Respira fundo. Agora nós vamos entrar numa temática bastante polêmica. O Brasil que celebriza criminosos. Diga o nome Suzane von Richthofen. Todo mundo lembra. Diga Elisa Matsunaga. Impossível esquecer. Diga Sandrão. Todo mundo vai se lembrar também. Agora me diga o nome das vítimas. Silêncio. Geralmente um silêncio constrangedor. Um silêncio que revela algo profundo sobre a nossa cultura. Porque lembramos do agressor e esquecemos completamente quem sofreu. Aqui entra o primeiro incômodo. Nós transformamos o crime em entretenimento. Transformamos o horror em narrativa premium. Transformamos o abismo em produto de consumo. E não adianta colocar a culpa só nas séries. A série só entrega o que as pessoas querem e gostam de assistir, porque afinal é um produto produzido para gerar audiência. O mercado só produz o que as pessoas clicam. A verdade é que existe uma fome simbólica aí. Uma fome pelo proibido, uma fome pela sombra que existe no humano. A parte que ninguém admite ter, mas adora ver exposta no outro. E essa exposição gera algo semelhante a um efeito celebridades. O criminoso vira personagem, vira alguém sobre quem se fala, se comenta, se participa de debates. Como se estivesse analisando a vida de um influenciador digital. E é assim que o agressor ganha status. E a vítima vira nota de rodapé. E o que será que a psicanálise falaria sobre isso? A psicanálise entra, puxa a cadeira, olha para você nos seus olhos, porque por mais confortável que seja dizer é só curiosidade, não é só curiosidade. A psicanálise aponta a questão central disso. O criminoso funciona como um espelho das nossas partes mais recalcadas. Ele age onde você fantasiou agir, mesmo que jamais admitisse. Tem um livro muito bom, e aqui eu te convidaria, caso queira se aprofundar, a ler. Esse livro se chama Homens Maus Fazem o que Homens Bons Adorariam. Na verdade, o criminoso ultrapassa limites que dentro de você e de mim já foram imaginados em algum momento de raiva muito profunda, de impulso, de injustiça, de dor. Freud falava do retorno do recalcado. Aquilo que você expulsa da consciência, aquela fantasia que você não admite ter e nem quer ter, mas insiste em voltar por vias tortas. Por exemplo, assistindo séries policiais, documentários, os famosos true crimes.
São essas as vias. Essas vias devolvem ao espectador aquilo que ele nega em si mesmo: a agressividade, a vontade de romper com a autoridade, com a regra, de romper com tudo. O impulso de destruir o que destruiu você. Porque a frieza de um criminoso, ela pode gerar fascinação. Será que a frieza de um criminoso te fascina? Ali está a caricatura do que a gente não pode ser. Cruel, impulsivo, poderoso, livre de culpa. É o sujeito sem trava, sem freio, sem filtro. Sem o superego te dizendo: não faça isso. Existe em nós um desejo infantil de testemunhar o mal absoluto, como se ver o caos no outro ajudasse a explicar o caos dentro de você. E às vezes funciona, mas muitas vezes esse tipo de cinema, de cena, de teatro vicia. E a grande questão é quando a curiosidade vira idolatria. Aqui começa a parte mais incômoda de todas. Não é só assistir, é exaltar. Não é só assistir, é defender. Não é só entender, é romantizar. Não é só investigar, é transformar o agressor em personagem pop, em meme e em fetiche. Depois da estreia da série Tremembé, novamente Suzane Richthofen não consegue mais sair às ruas. Sandrão novamente faz uma entrevista em rede nacional, com certeza com um excelente cachê sendo pago. A idolatria nasce quando dentro da fantasia você troca os lugares. Quando o agressor vira objeto de fascínio e quando a vítima desaparece. Vivemos uma cultura que ama o transgressor e que confunde esperteza com psicopatia, que chama de inteligente quem manipula e que chama de mané quem é manipulado, que diz: nossa, que série intrigante, quando a palavra deveria ser: que série aterrorizante. Quando o criminoso vira personagem, ele deixa de ser ameaça simbólica. Ele vira alguém sobre quem você comenta, opina, analisa, sente pena. E nesse processo você vai se anestesiando, vai ficando confortável o horror. Você vai se acostumando, como se a violência fosse um episódio a mais toda semana. Romantizar assassinos é negar a nossa própria vulnerabilidade. Porque quando olhamos para a vítima, vem o medo. Poderia ter sido eu. Mas quando olhamos para o transgressor, vem a fantasia. E se eu fosse tão livre assim? Mesmo que essa liberdade seja destrutiva. E qual é o efeito dessas séries nesse modelo true crime? Existe um fenômeno psicológico real e estudado há décadas. Assistir sempre ou rotineiramente coisas desse tipo gera em nós aquilo que a ciência chama de dessensibilização. Quanto mais você consome violência como entretenimento, menos impacto emocional ela causa em você. É como se o horror virasse hábito. Um hábito visual, emocional e psíquico. A violência entra pelos olhos, passa pela mente e já não chega mais ao coração. Nesse processo, as vítimas viram nota de rodapé. Virou detalhe. Um trecho rápido no começo do episódio. A vítima passa a ser só um contexto. A verdade é dura. Não fomos feitos para normalizar o mal, mas estamos sendo treinados para isso. Como pessoas que vivem em guerra, desviando de corpos o tempo inteiro, e aquilo não gera mais horror. Esse treino da nossa mentalidade, ele tem consequência. Começamos a banalizar a violência, a diminuir a empatia e a ter uma perda do impacto moral. Quando o horror vira entretenimento, algo morre um pouquinho dentro da sociedade. Me assusta como, por exemplo, num almoço de família, eu vejo as minhas irmãs sentadas
discutindo Tremembé e defendendo alguns atores dessas histórias mórbidas e questionando, inclusive, a autoria dos crimes. Quando psicopatias, crime, violência viram assunto de almoço de domingo, algo de muito errado está acontecendo nessa nossa sociedade. Jung chamaria isso de sombra, ou uma parte em nós que não acessamos, ou tudo aquilo que você rejeita em si mesmo, mas que existe. A idolatria aos criminosos toca exatamente essa zona escura, o lugar da atração e repulsas simultâneos, do que absurdo junto com o que é interessante. O fascínio pela quebra da norma, pela coragem destrutiva, pela ausência de limite. O fascínio pelo eu faço o que eu quiser. Não que você deseje cometer um crime, não é isso. Mas porque em algum nível inconsciente você deseja romper com a autoridade que te sufoca, com a sociedade que te aprisiona. Romper com o que te cala, romper com o que te impede de existir plenamente. E como você não pode, você observa quem rompeu. Mesmo que o rompimento dele seja destrutivo. A psicanálise não fala do assassino físico, ela fala do assassino simbólico, da ruptura absoluta, do desejo de explosão interna, que nunca encontra saída. É como no argumento da Elise Matsunaga, que imputa o crime ao fato do marido ser violento com ela ou agressor de alguma forma. E aí a nossa sombra, muitas vezes entre mulheres, aparece no desejo de se sentir vingada também quando estão dentro de um relacionamento tóxico, justificando o ato ou o assassinato. E as vítimas? Por que elas desaparecem? Aqui vem a pergunta mais dolorosa. Por que as vítimas desaparecem? Porque as vítimas nos lembram da nossa fragilidade, da nossa vulnerabilidade, da nossa pequenez diante do mal. As vítimas não geram fantasia, geram medo. E o ser humano foge daquilo que é essencial, mais difícil. A gente foge do espelho que mostra a fragilidade da vida, foge da dor, foge da realidade, foge da violência urbana, foge da possibilidade de ser assassinado. Lembrar as vítimas exige maturidade emocional, e maturidade exige esforço e exige empatia. Exige atravessar a dor de alguém, e isso, para muitos, é pesado demais. Por isso elas somem, porque olhar para a vítima é admitir que não estamos no controle, que somos vulneráveis, que a vida é frágil e que o mal existe sim. E que a criança jogada pela janela do prédio poderia ser a minha ou a sua. A adolescente assassinada na mata junto com o namorado poderia ser a minha filha ou a sua. Os pais assassinados pela filha mexem com a nossa fantasia. Como eu estou criando os meus filhos? Será que eles teriam potencial para esse tipo de coisa? E por isso nos esquecemos das vítimas, porque as vítimas gritam a respeito do nosso medo. Eu não estou dizendo que você precisa parar de assistir séries como essa. Inclusive eu assisti. Você, de alguma forma, já deve ter assistido. Muitas pessoas assistem. O problema não é assistir. O problema é não perceber o que está acontecendo dentro de você enquanto você assiste. Assista com consciência. Perceba quando você está aprendendo e quando você está se anestesiando. Observe quando você está enxergando a realidade e quando você está distraindo o seu próprio medo. A linha é muito fina e é exatamente por isso que você precisa se observar. Assista com consciência crítica. Pense, reflita, cresça. Quando você der play em Tremembé ou em qualquer uma dessas séries, lembre-se, aquilo não é ficção. É dor real, é gente real, é família destruída, é trauma, é luto. A psicanálise não serve para transformar
criminosos em monstros, mas ela também não transforma criminosos em ídolos. A psicanálise serve para revelar que cada ser humano tem luz e sombra, e que a sombra só vira risco quando vira fetiche, quando vira fantasia, quando vira culto, quando vira entretenimento irresponsável. E talvez o ponto mais incômodo: se você conhece o nome do assassino, mas não sabe o nome das vítimas, então alguma coisa está muito errada. E não só com a mídia, mas com a forma como aprendemos a consumir o mal. E isso diz muito mais sobre nós do que sobre eles. E se eu te dissesse que a maneira mais poderosa de conquistar o coração de um homem não é com sua beleza, seu charme ou mesmo sua confiança, mas com uma única frase dita no momento certo? Porque quando você aprende a arte de fazer elogios sutis, você atinge uma parte dele que quase ninguém mais atinge. E é aí que ele não consegue evitar se aproximar. Sou Andrea Vermont, psiquiatra, psicoterapeuta e escritora, e há décadas estudo as emoções humanas, a inteligência emocional e os segredos da mente. Hoje quero compartilhar com você o que aprendi em minha prática clínica, em minhas pesquisas e na convivência com milhares de pacientes e leitores. Veja bem, a maioria das pessoas pensa que os homens não precisam de elogios, ou pior, que os ignoram. Mas aqui está o segredo: os homens anseiam por eles. Não os elogios altos e óbvios, mas os pequenos e precisos que atingem o âmago da questão. Um comentário sobre como ele lidou com um momento difícil, a maneira como você percebe o esforço dele quando ninguém mais percebe, ou até mesmo o discreto gosto do seu jeito de pensar quando ele compartilha algo pessoal. Essas pequenas gotas de validação criam ondulações que se transformam em ondas de atração. Antes de compartilhar os elogios exatos que deixam os homens obcecados, curta esta publicação se você já sentiu que os homens são difíceis de decifrar. Isso ajuda a mensagem a alcançar mais pessoas, e você não perderá o próximo segredo que estou prestes a revelar. E meninas, vocês já conheceram um homem que parecia completamente interessado em vocês e de repente se afastou? Um dia ele liga, manda mensagens, dá toda a atenção e no dia seguinte parece distante, frio e difícil de decifrar. O que aconteceu? Os sentimentos dele mudaram repentinamente. Você cometeu um erro ou há algo mais profundo acontecendo na mente dele que você não consegue ver? Aqui está a verdade. A maioria das mulheres não percebe isso. Os homens não se apaixonam da mesma forma que as mulheres. A jornada emocional deles segue 3 estágios muito fortes. E se você não perceber o que está acontecendo no segundo estágio, pode acabar afastando-o sem querer, mesmo que ele estivesse pronto para se comprometer. Este não é apenas mais um vídeo com dicas de namoro. É uma imersão na psicologia masculina e nos gatilhos ocultos que fazem um homem escolher você, correr atrás de você e se apaixonar para a vida toda. Continue comigo. Vou mostrar por que muitas mulheres interpretam mal os sinais emocionais dos homens. O que realmente acontece quando um homem começa a se sentir vulnerável. O ponto de virada invisível onde ele decide se você é a pessoa certa para ele ou apenas mais uma conexão passageira. Observe atentamente até o final, porque a segunda etapa é onde a maioria dos relacionamentos fracassa. Mas também é o momento em que você pode se destacar de todas as outras mulheres que ele já conheceu. Não se trata de truques ou de mudar a si mesma. Trata-se de entender como ele pensa, construir atração emocional e criar um vínculo tão profundo que ele não consiga imaginar a vida sem você. Vamos começar. Você já reparou como algumas mulheres parecem conquistar o coração de um homem com facilidade, enquanto outras, não importa o quão bonitas, gentis ou incríveis sejam,
lutam para que ele se comprometa totalmente? Não é sorte, não é mágica. Trata-se de entender a psicologia por trás de como um homem realmente se apaixona. Eis a verdade surpreendente. Ao longo dos meus anos de prática clínica, observei que os homens não se apaixonam da mesma forma que as mulheres. Enquanto as mulheres geralmente se conectam emocionalmente primeiro, os homens passam por um processo diferente, uma jornada mental que acontece em 3 estágios distintos. E aqui está a parte interessante. Se você não entender essas fases, pode interpretar mal os sinais dele, não compreender suas ações e, sem saber, prejudicar um relacionamento que poderia ter sido ótimo. Pense bem. Talvez você tenha conhecido um cara que era louco por você no começo. Ele não parava de mandar mensagens, ligar, planejar encontros e dizer o quanto gostava de você. Tudo parecia perfeito até que, de repente, ele se tornou distante. Seu instinto lhe disse que algo mudou. Você começou a repassar as conversas, a pensar demais nas mensagens e a se perguntar: o que eu fiz de errado? Mas a verdade é que você provavelmente não fez nada de errado. O que realmente aconteceu é simples. Ele entrou na segunda fase da paixão, a fase em que os homens testam silenciosamente seus próprios sentimentos. É quando seus medos, dúvidas e defesas vêm à tona. E como a maioria das mulheres não percebe isso, elas reagem de maneiras que, na verdade, o afastam sem querer. Entender essas fases não é apenas útil, é transformador. Permite que você veja as ações dele do ponto de vista dele, não do seu. Você finalmente entende porque ele é carinhoso em um momento e frio no outro. Você verá o que o atrai e o que cria distância. Mais importante ainda, você saberá exatamente como reagir em cada etapa, construindo conexão em vez de resistência. Mulheres que conhecem esse segredo têm uma grande vantagem. Elas não correm atrás do amor, elas o atraem naturalmente. Elas não se sentem perdidas e frustradas, elas se sentem seguras e tranquilas. E em vez de perderem os homens por quem se importam, elas sabem como inspirar um compromisso verdadeiro, sem implorar, sem truques e sem mudar quem são. Depois de aprender o que realmente toca o coração de um homem, você nunca mais verá os relacionamentos da mesma forma. O poder de transformar sua vida amorosa começa aqui. E em instantes vamos analisar a primeira etapa, o início da jornada amorosa dele e por que ela estabelece a base para tudo o que vem depois. Acredite em mim, você não vai querer pular esta parte. Primeira etapa, a faísca inicial. A primeira etapa é onde tudo começa. Aquela primeira faísca, aquela atração magnética, aquele instante em que um homem vê você e algo dentro dele se ilumina. Mas aqui está a verdade. A maioria das mulheres não sabe disso. Os homens não se apaixonam apenas pela sua aparência. Eles se apaixonam por causa de como você os faz sentir. Nessa fase inicial, quando um homem te conhece, o cérebro dele busca sinais instantaneamente. Ele percebe sua energia, sua presença, seu jeito de se mover e sim, sua aparência. Mas esse é apenas o ponto de partida. O que realmente importa é se você desperta a curiosidade dele. Se ele sente que há algo diferente, algo intrigante em você, o instinto dele o impulsiona a querer mais. Nesse momento, os homens são movidos pela excitação emocional. Não se trata apenas de atração física. Trata-se de mistério, diversão e da sensação de possibilidade. Quando você desperta esses sentimentos, a mente dele começa a imaginar um futuro, ainda não sobre compromisso, mas sobre o que poderia acontecer. É por isso que os homens costumam agir com tanta ansiedade no início, ligando, mandando mensagens, planejando e demonstrando interesse. Mas é aqui que muitas mulheres se enganam. Elas pensam que essa paixão inicial significa que ele já está profundamente envolvido. Ele não está, ainda não.
Agora, ele se sente atraído por você, mas o coração dele ainda não decidiu se você é alguém com quem ele quer um relacionamento sério. Se você apressar a aproximação, ceder demais ou pressioná-lo por esclarecimentos muito cedo, corre o risco de interromper o fluxo natural da atração, e isso pode afastá-lo antes mesmo que ele entenda o motivo. O segredo da primeira fase é equilibrar a energia dele sem correr atrás dela. Mantenha um pouco de mistério, deixe-o sentir a emoção de descobrir você aos poucos. Quando um homem sente que está conquistando seu tempo e atenção, em vez de recebê-los com muita facilidade, algo profundo dentro dele se desperta. Ele passa a vê-la como valiosa, ele a considera com mais respeito. E aqui está a reviravolta. Mesmo que tudo pareça incrível agora, a primeira fase é apenas o começo, porque assim que a primeira onda de empolgação passa, algo muda na mente dele. E é aqui que a maioria das mulheres é pega de surpresa. É o momento em que ele entra na segunda fase, onde seus sentimentos são testados, seus medos aparecem e seu comportamento muda de maneiras que a confundem. A primeira fase chama a atenção dele, mas a segunda conquista o coração. E daqui a pouco vou mostrar porque tantas mulheres, sem perceber, falham na segunda etapa e o que você deve fazer para que ele se apaixone ainda mais em vez de se afastar. Segunda etapa, o teste emocional. Esta é a etapa em que tudo muda, a etapa que a maioria das mulheres nunca vê chegar. A segunda etapa é o momento em que um homem começa a questionar suas emoções, não porque ele não goste de você, mas porque seus sentimentos despertaram algo mais profundo dentro dele. E se você não entender o que está acontecendo aqui, é nesta etapa que tudo pode desmoronar. No início, na primeira etapa, ele está animado, curioso e atraído por você. Mas quando a segunda etapa começa, a mente dele muda do desejo para a dúvida. Ele começa a se fazer perguntas como: será que ela é realmente o que eu procuro? Consigo me imaginar com ela a longo prazo? Me sinto seguro o suficiente para me abrir de verdade? Essas não são decisões claras que ele toma de propósito. São gatilhos emocionais que surgem naturalmente e que podem, de repente, fazê-lo agir de forma distante, distraída ou imprevisível. É exatamente por isso que tantas mulheres se sentem perdidas e começam a entrar em pânico. Você percebe a mudança na energia dele e imediatamente presume que ele está perdendo o interesse por medo. Você pode mandar mais mensagens, pedir reafirmações constantes ou confrontá-lo sobre seus sentimentos. Mas aqui está a dura realidade. Quanto mais você o pressiona durante essa fase, mais rápido ele se afasta. A segunda fase não significa rejeição, mas sim hesitação. É a defesa emocional natural dele. Em minha prática, observei que os homens temem a vulnerabilidade tanto quanto desejam a intimidade. E nessa fase, ele está inconscientemente testando se o vínculo que sente com você é forte o suficiente para superar suas dúvidas. O maior erro que muitas mulheres cometem aqui é reagir em vez de compreender. Quando você o pressiona por respostas, tenta resolver o problema ou cede demais na esperança de trazê-lo de volta. Isso só comprova suas preocupações e o faz sentir que o relacionamento pode estar avançando rápido demais ou sem equilíbrio. A verdadeira chave para superar a segunda fase é manter a estabilidade emocional. Permita que ele resolva seus próprios sentimentos sem imaginar o pior cenário possível. Mantenha a confiança. Continue vivendo sua vida. Mantenha seus limites e mostre por meio de suas ações e não de palavras desesperadas que você está segura de si. Quando você lida bem com essa fase, algo incrível acontece. As dúvidas dele desaparecem, os medos se acalmam e ele começa a confiar de verdade no que sente. Essa confiança é o que o impulsiona para a terceira fase, a fase em que ele não apenas te quer, ele te escolhe.
A maioria dos relacionamentos desmorona na segunda fase simplesmente porque nenhum dos dois entende de verdade o que está acontecendo. Mas se você conseguir atravessar essa parte com paciência e segurança, construirá o tipo de vínculo que faz um homem se apaixonar não apenas, mas se comprometer de verdade. Terceira etapa, o compromisso verdadeiro. Este é o ponto de virada em que tudo muda. Na terceira fase, o coração dele finalmente corresponde às suas emoções. A incerteza, a hesitação, os testes, tudo isso desaparece à medida que ele se entrega completamente a você. Mas chegar a essa fase não acontece por sorte. É o resultado da confiança, da conexão e da compreensão construídas nas fases anteriores. Quando um homem entra na terceira fase, ele para de se perguntar se você é boa o suficiente para ele. Em vez disso, ele começa a imaginar uma vida com você. A atração dele não é mais apenas física. Ele se sente seguro, conectado e profundamente compreendido. É nesse momento que ele baixa a guarda e se permite ser vulnerável de maneiras que raramente demonstra a alguém. Mas aqui está a verdade oculta. O compromisso para um homem não se resume apenas ao amor. Trata-se de segurança. Ele toma a decisão de ficar, investir e construir uma vida quando sente três coisas fortes: que é aceito como é, que o relacionamento o ajuda a se tornar uma versão melhor de si mesmo e que estar com você parece natural e não forçado. Na terceira etapa, o comportamento dele mostra uma grande mudança. Ele começa a colocá-la em primeiro lugar. Ele faz planos para o futuro pensando em você. Ele a inclui em seu círculo íntimo, seus amigos, sua família, seu mundo. Você não faz mais parte apenas do presente dele, mas também do futuro. E ao contrário de antes, suas palavras correspondem às suas ações de forma consistente. Mas é aqui também que muitas mulheres cometem erros sem querer. Elas acreditam que, uma vez iniciado o compromisso, o trabalho está concluído. A verdade é que manter a conexão emocional viva é um processo contínuo. Um homem permanece investido quando se sente respeitado, desejado e valorizado. Quando você continua nutrindo o vínculo em vez de considerá-lo garantido, você o fortalece como nunca. Também é importante saber que os homens anseiam por algo que muitas vezes passa despercebido: liberdade dentro do amor. Quando ele sente que pode ser ele mesmo, perseguir seus sonhos, desfrutar de seu espaço pessoal e ainda ser amado incondicionalmente, seu apego a você só aumenta. Quanto mais seguro ele se sente, mais naturalmente ele quer dar, se comprometer e ficar. A terceira etapa não se trata de truques, provar seu valor ou convencê-lo a escolher você. Trata-se de se mostrar como você realmente é e deixar o vínculo crescer naturalmente. Se você lidou com a primeira etapa com confiança e a segunda com paciência, a terceira etapa é a bela recompensa. É o momento em que o amor se torna confiança, o desejo se torna devoção e a atração se transforma em uma verdadeira parceria. Esta é a etapa em que relacionamentos duradouros são construídos, em que o amor deixa de ser apenas um sentimento e se torna uma escolha. E quando um homem escolhe você aqui, não é algo temporário, é intencional, real e poderoso o suficiente para durar para sempre. Mas aqui está o ponto. Chegar a esse ponto não significa mudar quem você é para se adequar a ele. Significa entender o caminho emocional dele e acompanhá-lo naturalmente. É quando você para de se preocupar em mantê-lo por perto e começa a criar um vínculo onde ele escolhe ficar sem hesitar.
O terceiro estágio é quando ele para de fugir do amor e começa a correr em sua direção. Os erros que afastam os homens. Mas antes de prosseguirmos, precisamos falar sobre algo que destrói mais relacionamentos do que quase qualquer outra coisa. Os erros que silenciosamente afastam os homens. Esses erros nem sempre são óbvios ou evidentes. Muitas vezes são pequenos hábitos sutis que se acumulam com o tempo e a maioria das mulheres nem percebe que os está cometendo. O primeiro erro é se doar demais, cedo demais. No início você está animada, gosta dele e quer demonstrar o quanto se importa. Mas quando você investe muito do seu tempo, energia e atenção antes que ele esteja emocionalmente envolvido, ele não se sente mais próximo, ele se sente pressionado. Em minha experiência clínica, observei que os homens precisam sentir que estão escolhendo você e não sendo arrastados para algo para o qual não estão preparados. O segundo erro é buscar reafirmação constante. Talvez ele pareça um pouco distante, responda mais devagar ou haja como se estivesse distraído. Naturalmente, você quer respostas. Então, começa a mandar mais mensagens, ligar mais ou perguntar: você ainda gosta de mim? Ou aconteceu alguma coisa? Mesmo que sua intenção seja se importar, isso aumenta a pressão. Em vez de aproximá-lo, faz com que ele se afaste, buscando espaço. O terceiro erro é tentar controlar as emoções dele. Isso pode se manifestar de maneiras sutis, checando constantemente como ele está, esperando respostas rápidas ou pressionando por esclarecimentos antes que ele esteja pronto. Ao longo dos anos, observei que os homens geralmente precisam de tempo para processar seus próprios sentimentos, especialmente na segunda fase. Quando se sentem encurralados, seu instinto é se retrair. Outro erro é abrir mão da sua própria vida. Quando você o coloca no centro de tudo, cancela seus planos, abandona seus hobbies ou está sempre esperando pela atenção dele, ele percebe. No início, ele pode gostar da proximidade, mas com o tempo isso cria um desequilíbrio. Uma forte atração surge quando duas pessoas completas se unem, não quando uma abre mão de tudo pela outra. O quinto erro é ignorar o ritmo emocional. Muitas mulheres pensam que se a conexão parece forte no início, significa que ambos estão no mesmo ritmo emocional. Mas a verdade é que, em minha prática, observei que os homens geralmente se apaixonam de uma maneira diferente. E se você tentar pressioná-lo a assumir rótulos, compromissos ou declarações antes que ele se sinta pronto, ele começará a se sentir preso, mesmo que goste sinceramente de você. Um dos maiores erros é não entender o silêncio dele. Quando um homem se afasta por um curto período, muitas mulheres levam isso para o lado pessoal e reagem com medo, discutindo, questionando ou presumindo o pior. Mas, frequentemente, esses momentos de silêncio não têm nada a ver com perda de interesse. Geralmente é a maneira dele de lidar com sentimentos, estresse ou dúvidas. Se você interpretar isso mal e reagir com pânico, pode acabar afastando-o ainda mais. A verdade é que a maioria dos homens não se afasta porque perdeu o interesse. Eles se afastam porque algo no relacionamento os fez sentir pressionados, incompreendidos ou inseguros emocionalmente. A solução não é correr atrás com mais afinco. É manter o equilíbrio. Mantenha a confiança, seja constante e continue focando na sua vida. Quando um homem percebe que você respeita a necessidade dele de espaço, ao mesmo tempo que se valoriza, ele naturalmente volta sem pressão, sem súplicas e sem medo. Se você evitar esses erros, criará um espaço onde o amor floresce facilmente, onde ele escolhe ficar, não por obrigação, mas porque não consegue se imaginar em outro lugar. Como mantê-lo emocionalmente envolvido?
A essa altura, você já deve ter percebido como os homens se apaixonam, o que cria atração e os erros que os afastam. Mas aqui está o segredo mais profundo para fazer um relacionamento durar, mantê-lo emocionalmente envolvido. Porque chamar a atenção dele é uma coisa, mas manter o coração dele é o verdadeiro desafio. A primeira coisa a saber é o seguinte: ao longo de décadas estudando relacionamentos, descobri que os homens não ficam por causa de uma excitação sem fim ou paixão constante. Eles ficam por causa da segurança emocional. Um homem entrega seu coração quando se sente livre para ser ele mesmo, sem medo de rejeição, julgamento ou pressão excessiva. Isso significa construir um ambiente onde ele possa falar abertamente, compartilhar seus pensamentos e ser vulnerável sem se preocupar com a sua reação. A segunda chave é o equilíbrio emocional. No início, é normal que um homem se esforce bastante para planejar encontros, tomar a iniciativa e demonstrar interesse. Mas com o tempo, o que realmente o mantém por perto é sentir que seu esforço é recíproco. Isso não significa correr atrás dele ou se doar demais. Significa demonstrar apreço genuíno, encontrar um meio termo e fazê-lo sentir que o que ele oferece importa. Em terceiro lugar, entenda o poder de manter sua individualidade. Um dos erros mais comuns em relacionamentos é perder a noção de quem são. Ao preservar suas paixões, amizades, objetivos e identidade, você permanece infinitamente atraente. Um homem continua emocionalmente envolvido quando sabe que você já tem sua própria felicidade e vida, porque isso o lembra de que ele a escolheu por desejo, não por necessidade. Outro ponto importante é a consciência emocional, ser capaz de perceber a energia dele e responder sem reagir de forma exagerada. Às vezes ele estará quieto, estressado ou distante, e isso não tem nada a ver com você. Se você respeitar o espaço dele, em vez de interpretar isso como rejeição, estará construindo confiança, e essa confiança é a base de um relacionamento forte. Por fim, concentre-se em criar experiências emocionais juntos. A paixão pode esfriar, mas a verdadeira conexão perdura quando vocês constroem memórias, celebram as conquistas um do outro e apoiam o crescimento mútuo. Seja uma viagem repentina, cozinhar lado a lado ou conversas profundas até altas horas da noite, esses momentos simples, porém significativos, transformam a atração em amor duradouro. Eis a verdade: manter um homem emocionalmente envolvido não significa ser perfeita, usar truques ou tentar ser impecável. Significa criar um espaço onde ele se sinta valorizado, compreendido e encorajado. Quando um homem sente isso com você, ele se torna a melhor versão de si mesmo. Ele não apenas permanece ao seu lado, como escolhe você todos os dias. E essa é a verdadeira diferença entre um relacionamento que se desfaz rapidamente e um que resiste ao teste do tempo. O amor não cresce sob pressão, medo ou exigências constantes. Ele cresce com liberdade, respeito e conexão emocional. Conclusão: se você ainda está aqui, já tem a chave do coração dele. Aprenda o que o motiva, evite os erros e construa uma conexão onde ele não apenas se apaixone, mas permaneça apaixonado. É assim que você inspira um vínculo duradouro e o mantém emocionalmente envolvido a longo prazo. Pare um segundo, porque o que abordamos não se resume a dicas de namoro ou conversas sobre relacionamentos. Trata-se de entender o caminho oculto que um homem percorre antes de escolher entregar seu coração completamente. Uma vez que você entende esses 3 estágios, tudo muda. Você para de duvidar de si mesma. Você para de pensar demais em cada movimento dele e finalmente começa a enxergar o amor com clareza, calma e controle. Pense nisso. Antes, você talvez estivesse presa no mesmo ciclo que muitas mulheres enfrentam: confusão, frustração e insegurança.
você conhece um homem, tudo parece incrível e de repente ele se afasta, deixando você se perguntando o que deu errado. Mas agora você sabe que nem sempre se trata de ele perder o interesse. Trata-se de lidar com as oscilações emocionais pelas quais ele passa, especialmente no segundo estágio. E aqui está a parte maravilhosa. Uma vez que você entende a psicologia dele, você não precisa mais correr atrás, provar nada ou lutar pela atenção dele. Atenção, 5 golpes psicológicos secretos que fazem o narcisista implorar por você. E se eu te dissesse que o verdadeiro poder não está em gritar mais alto, mas em silenciar no momento exato? Que o narcisista, esse mestre das máscaras, só teme aquilo que ele jamais poderá controlar. O espelho interno que você aprendeu a manipular em silêncio. Sou Andrea Vermont, psiquiatra, psicoterapeuta e escritora. E há décadas estudo as emoções humanas, a inteligência emocional e os segredos da mente. Hoje, quero compartilhar com você o que aprendi em minha prática clínica, em minhas pesquisas e na convivência com milhares de pacientes e leitores. Quantas vezes você tentou confrontar um narcisista com argumentos, gritos ou lágrimas e, no fim, se viu engolido por um vazio maior ainda? E se, ao invés de enfrentá-lo de frente, você simplesmente acionasse forças invisíveis dentro dele que o fariam se curvar, implorar, sem sequer entender por quê? Aprendi ao longo dos anos que aquilo que você nega te submete, aquilo que você aceita te transforma. Mas e se você pudesse ir além da aceitação e se houvesse golpes mentais invisíveis, mas precisos como bisturis, capazes de ferir o ego do narcisista sem que você tocasse nele? A mente dele, tão confiante em seus jogos, não está preparada para uma contraofensiva que nasce do inconsciente, das sombras que ele se recusa a olhar, mas que você aprenderá a acionar. Este vídeo não é sobre vingança, é sobre equilíbrio, é sobre devolver ao narcisista o próprio veneno, mas numa dose simbólica, silenciosa, devastadora. Aqui você não vai aprender truques baratos ou frases de efeito. Você vai acessar o subsolo da psique humana, onde a linguagem não é falada, é sentida, é intuída, é temida. E o mais curioso, quando você aplicar o que descobri ao longo de décadas, estudando as entrelinhas da alma, o narcisista não vai te odiar, vai te desejar. Vai confundir sua força com fascínio, vai confundir sua ausência com dependência. Mas cuidado, uma vez que você veja o que está por trás da cortina, não há como desver. Este conteúdo não é para quem busca respostas rápidas, é para quem sente no fundo que está vivendo um padrão repetido, uma prisão invisível, um ciclo que já não faz sentido e que precisa ser quebrado com algo mais profundo do que lógica. Aqui, cada palavra carrega uma chave, cada metáfora é uma abertura de caminho, e cada minuto perdido é um passo a mais na escuridão. Não é o narcisista que será destruído, será a imagem de poder que ele acredita controlar. E quando isso acontecer, ele não vai te atacar. Ele vai implorar por algo que nem ele sabe nomear, porque você terá tocado algo que nenhuma vítima jamais ousou: acessar o arquétipo sombrio do seu próprio reflexo. E se ainda há dúvidas, é porque o jogo já começou e você está no centro dele. Há dores que não gritam, elas se escondem por trás de sorrisos treinados, de frases ensaiadas, de uma independência que só existe por fora. Você se acostumou a suportar, a calar, a tentar entender o que nunca teve lógica, e é aí que o narcisista floresce, no seu esforço para manter o equilíbrio dentro de um terremoto que não começou em você. Mas aprendi em minha prática clínica que aquilo que você tenta curar no outro, sem antes atravessar em si mesma, se volta contra você. E é por isso que o narcisista não foi o começo, ele foi o espelho, um reflexo distorcido de uma ausência que você já carregava antes dele chegar. Talvez ninguém tenha te ensinado que o amor também pode ser um campo de guerra, e que às vezes quem fere não é o grito,
é o silêncio calculado, é o sumiço na hora exata em que você mais precisava ser vista. O narcisista não te escolheu por acaso. Ele pressentiu no seu olhar uma fome emocional que ele podia controlar. E você, sedenta por migalhas de afeto, confundiu manipulação com paixão. Acontece com os que sentem demais. E foi justamente aí que ele se instalou. Não porque você é fraca, mas porque ainda não sabia reconhecer o poder que tem. Observei em milhares de casos que tudo o que não enfrentamos em nosso inconsciente retorna como destino. E é assim que o narcisista entra, como destino, como coincidência, como a pessoa certa na hora errada. Mas ele não veio por acaso. Ele veio para tocar na sua ferida mais antiga, aquela que você tentou enterrar sob a rotina, o trabalho, as redes sociais e as distrações. A presença dele ativa o que há de mais profundo em você, a sensação de abandono. E enquanto você tenta consertar a relação, o que está tentando, na verdade, é consertar algo dentro de si mesma. Mas ninguém cura o outro tentando sangrar por ele. O jogo que ele joga não é sobre amor, é sobre domínio. Ele te empurra ao limite para ver até onde sua alma pode se esticar sem romper, e você vai cedendo. Primeiro nos detalhes, depois nos princípios, até esquecer quem era antes de tudo isso começar. A cada chantagem emocional disfarçada de carinho, a cada volta teatral depois de um afastamento cruel, ele reprograma o seu centro. Você começa a medir o seu valor pelo humor dele, pelo afeto dele, pelo olhar dele. E aí, quando você menos espera, está implorando para ser escolhida por alguém que nunca te enxergou de verdade. Mas há um ponto em que o inconsciente grita mais alto. Um momento silencioso, mas absoluto, onde algo dentro de você diz basta. E não é um basta de raiva, é um basta de despertar. É quando você entende que a dor que ele provoca é só uma camada visível de algo muito mais antigo, algo que vem da sua infância, da sua história, dos silêncios da sua alma. É aí que o verdadeiro golpe começa, não contra ele, mas contra o padrão, contra a repetição, contra o autoabandono disfarçado de lealdade. Ao longo de minha carreira, identifiquei isso como o processo de individuação, o instante em que a alma, cansada de se fragmentar por outros, decide voltar para casa. Nesse processo, o narcisista se torna irrelevante, não porque ele mudou, mas porque você mudou o eixo. Você deixa de ser satélite da dor dele e volta a orbitar seu próprio centro. E é justamente aí que o poder inverte. Quando você para de implorar, ele começa. Quando você deixa de correr atrás, ele se desespera, porque o combustível do narcisista nunca foi o amor, foi o controle. E você acaba de quebrar o código invisível que sustentava o jogo. Mas cuidado, ele vai sentir, vai perceber que perdeu o domínio sutil que exercia sobre a sua alma e vai tentar voltar. Não por arrependimento, mas por desespero. Vai usar tudo, promessas, lembranças, gatilhos, ausências. Ele sabe onde dói e não tem pudor de tocar. Mas agora você já não é mais a mesma, porque algo em você foi ativado, algo que não se explica, mas se sente, um instinto ancestral de sobrevivência emocional. E quando isso acontece, ele sente, implora e treme sem entender por quê. E você também não precisa entender, porque algumas forças não são para serem compreendidas, são para serem assumidas. É disso que falamos aqui, dos golpes invisíveis, simbólicos, arquetípicos. Não são gritos nem confrontos, são presenças internas, são silêncios que não se calam, mas se impõem. São escolhas que não precisam de explicação, apenas de firmeza. Porque o maior golpe psicológico é ser aquilo que o narcisista jamais poderá manipular, você inteira. E se algo dentro de você está se contorcendo agora, se há uma lágrima contida ou um nó na garganta, não lute contra isso. É o seu inconsciente reconhecendo que algo verdadeiro está sendo tocado. E sei, por experiência, que a verdade, quando chega, não grita.
ela apenas ilumina e nada volta a ser como antes. Se você está sentindo isso, continue, porque estamos apenas no começo da travessia. Você já sentiu que, mesmo em silêncio, o seu corpo gritava? Que havia algo em você tentando sair, como se uma parte esquecida estivesse tentando emergir após anos sendo abafada? Há um momento no relacionamento com um narcisista em que não é ele quem fala, é o eco da sua própria história sendo ativado, porque no fundo, ele nunca foi apenas ele. Ele foi o pai ausente, a mãe que não escutava, a infância em que você aprendeu a agradar para não ser abandonada. E é por isso que, mesmo quando ele te destrói emocionalmente, uma parte de você ainda quer ser escolhida por ele, porque você acredita de forma inconsciente que só assim poderá finalmente curar tudo que ficou para trás. Percebi ao longo dos anos que tudo aquilo que deixamos inconsciente acaba se tornando o roteiro secreto da nossa vida. E você começa a perceber que sempre esteve dançando a mesma música com parceiros diferentes. Você muda de rosto, mas a sensação é sempre a mesma. Você tentando ser boa o suficiente, presente o suficiente, leve o suficiente, desejável o suficiente para alguém que jamais será capaz de te ver. O narcisista apenas amplia o palco, mas o script é antigo, é ancestral, é o drama do abandono repetido em 1000 formas. E agora você finalmente o está enxergando. E aqui começa o segundo golpe. Mas não se engane, ele não tem forma de ataque, ele tem forma de ausência, de distância, de neutralidade emocional estratégica. O segundo golpe psicológico secreto não é agir, é não mais reagir. É se tornar um vazio simbólico que obriga o narcisista a encarar a própria sombra. Porque enquanto você luta, implora ou argumenta, ele se alimenta. Mas quando você se cala, não como quem desiste, mas como quem desperta, o jogo quebra. Porque o narcisista não sabe lidar com o nada. Ele só sabe manipular o que pulsa, o que sente, o que se doa. Esse silêncio, porém, não é comum. Ele não vem da raiva, ele vem da lucidez. E é isso que o torna letal. Você começa a ocupar um espaço que ele não controla, o da sua própria consciência. A ausência da sua reação é um espelho que o obriga a se ver sem o reflexo que você fornecia. E ele entra em colapso. Começa a duvidar do próprio valor, da própria sedução, do próprio controle. Ele se perde porque o personagem dele só existia na presença da sua submissão emocional. Sem ela, ele implode. E essa implosão não tem som, mas tem consequência. Ele sente que está perdendo algo, mas não sabe o quê. E é justamente por isso que ele volta. Mas agora você já não está mais lá, pelo menos não como antes. Algo em você se fechou, como uma flor que compreendeu que não pode mais desabrochar para mãos que só sabem arrancar pétalas. Essa mudança é invisível, mas real. Você fala pouco, mas olha muito. Não precisa mais gritar. Seu silêncio virou presença, presença de si mesma. E o narcisista, que antes era o centro do seu mundo, agora gira em torno da ausência que você representa. Ele se confunde, ele se desespera, ele tenta entender por que, de repente, tudo parece escorrer por entre seus dedos. Mas esse silêncio, esse distanciamento, essa ausência estratégica tem um preço. Porque para sustentar esse segundo golpe, você precisará lidar com o medo do abandono, com a tentação de voltar a ser aquela que suplica, que tenta, que cede, e é aí que o verdadeiro combate acontece. Não com ele, mas com a parte de você que ainda acredita que precisa mendigar por afeto para existir. Você vai ouvir essa voz, ela vai implorar por reconciliação, vai trazer lembranças boas, vai sussurrar que talvez ele mude, que talvez você tenha exagerado, que talvez seja melhor tentar mais uma vez. Mas você já sabe, essa voz não é o amor, é a carência falando com a voz da sua infância. Aprendi que a verdadeira transformação acontece quando encaramos nossas próprias trevas, e é exatamente isso que esse golpe exige, que você veja a criança
criança ferida dentro de si e diga: agora eu estou aqui por você. Que você deixe de esperar que o outro te salve. Que você pare de dar poder a quem não te valoriza. Que você assuma o lugar de presença dentro da sua própria ausência. Porque quando você para de buscar validação fora, o narcisista entra em colapso interno e começa a implorar, não por você, mas pelo reflexo dele que você levava consigo. Esse segundo golpe é cruel, mas necessário, porque ele quebra o ciclo. Ele cria o vazio simbólico que obriga o narcisista a encarar o próprio abismo. Mas, acima de tudo, ele devolve a você um poder que foi roubado há muito tempo, o de não precisar ser amada para se sentir inteira. É nesse ponto que você compreende algo profundo, que o verdadeiro abandono nunca foi ele ir embora, foi você ter se abandonado para tentar segurá-lo. E agora que você voltou, tudo muda, porque a sua presença consigo mesma faz barulho até no silêncio. E o narcisista ouve, e o que acontece a seguir, ninguém conta, porque esse tipo de virada não se ensina, se vive. E quando acontece, você não precisa mais se vingar, nem responder, nem provar nada. A sua ausência ativa a dor dele, e sua presença com você mesma é o castigo final, porque o narcisista pode suportar tudo, menos ser ignorado por quem ele jurava controlar. E é nesse ponto que ele quebra, implora, persegue. Mas agora é tarde, porque algo em você morreu e nasceu ao mesmo tempo. Mas será que você está mesmo preparada para sustentar esse silêncio? Será que diante do próximo gesto dele, você conseguirá não ceder? Porque esse golpe não é um ato, é um estado interno. E só os que atravessaram suas próprias sombras são capazes de sustentá-lo. Se você sente que ainda não consegue, fique, porque a jornada continua. E o próximo mergulho vai te mostrar que há forças muito mais profundas do que o desejo de ser amada. E que o narcisista, no fim, só foi o despertador do seu próprio renascimento. Você já percebeu como certas histórias continuam acontecendo mesmo quando tudo parece diferente? Lugares novos, rostos novos e ainda assim a mesma sensação sufocante, a mesma necessidade de provar algo, de ser vista, de ser escolhida, de ser suficiente. A repetição não é coincidência, é sintoma. Observei em consultório que vivemos o mesmo enredo até que ele seja compreendido, até que deixemos de culpar o outro e olhemos para o roteiro que carregamos por dentro. E enquanto isso não acontece, seguimos atraindo a mesma dor travestida de novidades. É nesse ponto que o narcisista se torna mais do que um manipulador. Ele se torna o catalisador de uma alquimia psíquica. Ele não apenas fere, ele revela. Ele tira da sombra aquilo que você tentou esquecer, o medo de ser esquecida. E para se proteger disso, você construiu uma armadura de entrega. Se doa, se anula, se dobra, tudo para não ser deixada. Mas o paradoxo é cruel. Quanto mais você se abandona para não ser abandonada, mais atrai quem só sabe abandonar. A equação é invisível, mas implacável, e só se quebra com o terceiro golpe. Este terceiro golpe não é visível, não tem forma nem barulho. Ele acontece em silêncio, no escuro, como uma ruptura interna que não avisa quando chega. É o rompimento com o próprio enredo psíquico. É quando você deixa de tentar curar a ferida sendo ferida. É quando você para de procurar no outro aquilo que só você pode oferecer a si mesma. Aprendi que nada tem um efeito psicológico mais forte em uma criança do que a vida não vivida de seus pais. Mas e quanto da sua vida você também não viveu por estar ocupada tentando curar o que nem era seu? O narcisista percebe, não racionalmente, mas instintivamente. Ele sente que algo escapou, que o jogo não está mais em suas mãos. E então começa a dança do desespero. Promessas, regressos, lembranças editadas, tudo para te reconduzir à narrativa antiga. Porque se você escapa da história, ele também deixa de existir como personagem. O golpe não é sobre o que você faz com ele, é sobre o que você deixa de fazer por você. É um corte no script, uma recusa simbólica, uma morte interna do padrão. Mas romper esse enredo não é simples, porque ele vem amarrado à sua história de vida, ao que você aprendeu sobre amor, ao que viu na infância, ao que ouviu sobre si mesma.
É uma rede psíquica que se estende por gerações. E quando você começa a puxar o fio, tudo treme. O passado, o presente, as certezas. Esse terceiro golpe exige coragem, não para enfrentar o outro, mas para enfrentar a verdade de que você passou anos tentando ser amada de uma forma que te adoecia. E o pior, acreditava que isso era amor. A transformação não acontece num grito. Acontece numa manhã qualquer, quando você olha no espelho e simplesmente não reconhece mais aquela que aceitava tão pouco. A dor vem, mas vem junto de uma lucidez poderosa, brutal, que não te permite mais voltar. Você sente saudade, sim, mas sente mais saudade ainda de si mesma, da leveza que você perdeu tentando segurar um castelo de areia emocional. E nesse instante, algo se quebra. Você não precisa dizer nada. O narcisista sente e se desestabiliza, porque o que ele mais teme não é sua raiva, é sua libertação. Quando você entende que não precisa mais ser desejada por ele, ele se desespera. Quando você não tenta mais provar o seu valor, ele tenta recuperá-lo por si. Quando você quebra o enredo, ele quebra junto, porque todo o jogo dele depende da sua permanência no papel da que espera, da que insiste, da que se culpa. O terceiro golpe é a negação desse papel, é o assassinato simbólico da identidade que você assumiu para ser amada. E há algo de profundamente doloroso e libertador nisso, porque ao romper com o enredo, você também perde partes de si. A versão que tolerava, a que se justificava, a que acreditava que precisava consertar o outro para merecer amor. Elas vão embora e por um tempo tudo parece vazio. É como se você não soubesse mais quem é, mas não se assuste. O vazio é fértil, é solo novo, é a preparação para a verdadeira identidade que emergirá, não baseada na dor, mas na presença. Esse terceiro golpe não deixa marcas visíveis, mas deixa cicatrizes psíquicas. Ele altera a frequência e o narcisista, mesmo sem entender, sente. Ele tenta, reage, se humilha, porque ele sabe, mesmo que não saiba explicar, algo em você morreu. E aquilo que ele manipulava já não existe mais. Ele implora, mas não é mais por você, é pelo controle que perdeu, pela narrativa que desabou, pelo reflexo que você não oferece mais. Mas você agora caminha diferente, mais leve, mais firme, carregando não mais o medo de ser deixada, mas a certeza de que não precisa mais se abandonar. Isso é o início do retorno para a casa interna, a alma, o centro, onde nenhum narcisista jamais poderá habitar. Quantas vezes você sentiu que precisava se diminuir para caber em alguém? Quantas vezes mediu suas palavras, recuou seus sonhos, filtrou suas vontades, só para não incomodar, não provocar, não ser difícil? A convivência com um narcisista é um campo de distorção. Pouco a pouco você vai se apagando, mas nem percebe. Ele não te diz que você está errada. Ele te olha como se estivesse decepcionado. Ele não precisa te humilhar. Basta se ausentar no momento em que você mais precisa de apoio. Ele cria um clima de exigência que te obriga a performar o tempo todo. E quanto mais você se entrega, menos parece ser suficiente. Observei que todo ser humano carrega dentro de si o desejo profundo de individuação, o impulso arquetípico de se tornar quem se é de verdade. Mas com o narcisista, esse desejo é sabotado, porque ele se alimenta do seu não ser, da sua adaptação, da sua fragmentação. Ele precisa que você se quebre para que ele se sinta inteiro. Precisa que você se perca para que ele se sinta encontrado. E isso é o que torna o jogo tão cruel. Quanto mais você tenta amá-lo, mais longe fica de si mesma, até o dia em que a sua própria alma começa a implorar para voltar. É aí que nasce, no fundo do fundo, o quarto golpe. Ele não começa com uma decisão, começa com um colapso, um cansaço que não é físico, é existencial, uma exaustão de sustentar uma versão que não é sua,
Então, sem alarde, sem drama, você começa a se lembrar. Lembra de quem você era antes das exigências, antes do medo de perder, antes da necessidade de ser amada por alguém emocionalmente indisponível. E esse lembrar é como uma faísca, discreta, mas suficiente para acender uma fogueira. O quarto golpe psicológico secreto é a retomada da sua autenticidade silenciosa. Não é um grito de liberdade, é uma vibração nova. Você não se posiciona para ser notada, você apenas para de se esconder. E isso para o narcisista é intolerável, porque ele não sabe lidar com quem se basta. Ele precisa de alguém que gire em torno dele. Quando você começa a se bastar, ele gira em falso. Tenta entender onde foi que te perdeu, mas você já sabe. Ele nunca teve. Te teve só quando você não se tinha. E agora que você voltou, ele está diante do que mais teme, uma mulher inteira. Mas estar inteira exige coragem, porque ser quem você é pode causar rejeição, pode provocar conflito, pode afastar quem só sabe amar versões moldadas. E é por isso que esse golpe é tão difícil de sustentar, porque ele vai te colocar de frente para o medo mais profundo, o de não ser aceita sendo você mesma. E o narcisista vai tentar usar isso contra você. Vai dizer que você mudou, que está fria, que está distante. Vai tentar te puxar de volta para o papel da que agrada, da que cuida, da que se adapta. Mas você já entendeu que a única forma de sair viva desse jogo é sair de cena como personagem. E então você começa a fazer pequenas coisas que antes eram impensáveis. Diz não sem justificar, sai sem avisar, ri sem pedir permissão, faz planos sem pedir aprovação, volta a ouvir suas músicas, a se vestir para si, a ocupar espaço. Não há revolta nisso, há retorno, há um tipo de dignidade silenciosa que ele não pode manipular, porque ela vem do seu centro, não da carência. E isso para o narcisista é insuportável. Ele começa a oscilar, a te atacar com palavras doces e acusações perversas na mesma frase. Ele quer te desestabilizar, quer te lembrar de quem você era. Mas você já não cabe mais nessa versão. E algo dentro de você começa a entender que nunca foi sobre ele, sempre foi sobre você. Sobre a versão que você aceitou viver para ser amada e sobre a mulher que você precisou abandonar para se encaixar. E quando isso é visto, não há mais volta. Você começa a caminhar com uma firmeza nova e ele sente na pele, porque o narcisista é, antes de tudo, um caçador de almas frágeis. Quando a sua deixa de ser frágil, ele perde o mapa, fica cego, tonto, implora, mas não por amor, por controle, por reequilíbrio de um jogo que você já não joga. Aprendi que aquilo que negamos em nós nos submete, e você passou tempo demais negando sua força, seu brilho, sua intuição. Agora, ao reapropriá-los, você se torna indomável. Não no sentido agressivo, mas no sentido simbólico. Você não precisa mais de permissão para existir. E isso ecoa em cada gesto. O narcisista, acostumado à sua docilidade submissa, começa a desconfiar, tenta testar, tenta te provocar, mas você apenas observa. E essa observação, esse não reagir com emoção, é o golpe final. Porque o quarto golpe não é uma ação, é uma presença. É a sua alma dizendo, eu voltei. E o narcisista que só sabia lidar com você como sombra, agora vê luz. E a luz revela, expõe, desestabiliza. Porque ele só funciona no escuro. E você agora se recusa a apagar a própria chama para caber na sombra de ninguém. Há um momento na caminhada em que tudo silencia. Não é o silêncio do medo, nem o silêncio da dúvida. É o silêncio de quem já atravessou todas as guerras internas e decidiu viver em paz. Esse silêncio não é vazio, é cheio de presença.
é uma ausência carregada de sentido. Você não sente mais raiva, não sente mais pena, não sente mais saudade. E isso é o que mais desconcerta o narcisista, porque ele sempre contou com suas emoções para se manter no centro do palco. Mas agora você se retirou, não da relação, da encenação. O quinto golpe não é visível, nem sequer mensurável. Ele é o não retorno. Não retorno emocional, não retorno simbólico, não retorno psíquico. É quando você já não responde, não ressoa, não ecoa mais dentro da narrativa dele. Aprendi que a verdadeira liberdade vem quando deixamos de lutar contra a sombra e a integramos. E foi isso que você fez. Você não quer mais provar nada, não quer mais consertar nada. Você apenas virou a página, mas ao virar, rasgou o livro. É nesse instante que ele sente, mas sente de verdade. Não é mais aquele desconforto com seu silêncio. É o pânico absoluto de perceber que perdeu acesso ao seu campo psíquico. Ele tenta puxar conversas, cria situações, tenta ser gentil, agressivo, sedutor, frio. Tudo em poucos dias. São os últimos tiros no escuro. Mas você já está em outro nível. E isso não é arrogância, é transcendência. Você não se acha melhor, você apenas se encontra inteira. E alguém que se encontra não se oferece. Esse quinto golpe, na verdade, é um fim simbólico. O narcisista, até aqui, ainda acreditava que havia um retorno possível. Mas agora ele percebe que não há mais estrada, nem ponte, nem eco. Então, algo quebra, não em você, nele. Pela primeira vez, ele é obrigado a olhar para si, e o que vê é o deserto. Percebe que todo o tempo em que manipulava, controlava, destruía, ele achava que estava vencendo, mas agora entende que apenas evitava encarar o vazio, e o vazio só se revela quando ninguém mais o sustenta. Percebi ao longo dos anos que onde o amor impera, não há desejo de poder. E onde o poder predomina, o amor está ausente. E o que o narcisista chama de amor nunca foi amor. Foi domínio, dependência, reflexo. O amor real, aquele que exige presença, entrega, vulnerabilidade, ele nunca soube dar, porque isso exige descer às profundezas. E para isso, ele teria que se despir do personagem. Mas agora é tarde, porque o personagem ficou sozinho no palco e a plateia foi embora. Você não assiste mais o espetáculo, nem aplaude, nem se ofende. Você simplesmente não está. Mas atenção, esse golpe final não é fácil de sustentar, porque ele exige que você não se alimente mais do que ele representa. E é aqui que mora o verdadeiro teste. Será que você, agora livre, não vai se sentir tentada a voltar só para provar que venceu? Porque essa também é uma armadilha do ego. Querer que o outro veja o que perdeu. Mas isso ainda te prende, ainda te acorrenta. O verdadeiro fim não é quando ele perde você, é quando você deixa de querer que ele perceba. Esse é o quinto golpe, a invisibilidade simbólica. Você não grita, não se justifica, não provoca. Você apenas some da estrutura energética dele. Isso é insuportável para quem só sobrevive por projeção. Ele precisa ser lembrado para existir. E agora ele desaparece. É como se o espelho que o validava tivesse sido quebrado e ele fica diante do nada. E o nada é mais cruel do que qualquer grito, porque o nada revela o que sempre existiu. Ausência de alma, ausência de verdade, ausência de vínculo real. E você está em reconstrução, não como quem refaz uma casa após um incêndio, mas como quem finalmente constrói um lar dentro de si. Um lugar onde você cabe, onde não precisa fingir leveza, nem se encolher para caber. Você se permite ser intensa, caótica, doce, firme e descobre que há pessoas que vão te amar exatamente assim. Mas agora você já não busca fora porque encontrou dentro, e isso nenhum narcisista jamais poderá acessar. Aprendi que aquilo que você é grita tão alto que o que você diz não se ouve. E agora o que você é fala por si. Sua nova energia repele aquilo que antes te seduzia.
Sua nova vibração elimina os jogos antes mesmo de começarem. Você não precisa mais provar nada. Você apenas vive, e vive com uma leveza que pesa, porque ela carrega cicatrizes, carrega verdades, carrega um não que não precisa ser dito. Ele está no seu olhar, na sua ausência, no seu caminho que segue. O narcisista, enfim, implora, mas não por amor, implora pela versão de você que morreu, aquela que se moldava, se culpava, se calava. Mas ela se foi e você nasceu. E esse renascimento silencioso, solitário, simbólico, é o fim do jogo, o último golpe, o toque final de uma sinfonia que só quem atravessou o caos pode ouvir. Porque não é gritando que você se liberta, é desaparecendo, não do mundo, mas da prisão interna que te mantinha à disposição de quem nunca soube te ver. Às vezes, não é o que parte que dói, é o que permanece em silêncio dentro de nós. Um eco antigo, uma ferida que não sangra, mas molda a forma como nos entregamos, como nos perdemos, como nos calamos para manter por perto quem nunca ficou de verdade. Aprendi que a alma tem sua própria linguagem e talvez tudo o que você viveu até aqui tenha sido apenas o modo dela gritar por liberdade. Não aquela liberdade externa, superficial, mas a mais íntima, a de existir sem pedir licença. Durante essa travessia, você não aprendeu golpes, você desenterrou verdades, enfrentou espelhos que distorciam sua imagem e decidiu quebrá-los, não para se ferir, mas para se ver. Porque quando você olha nos olhos do narcisista e não se reconhece mais, é sinal de que voltou. Voltou para o seu corpo, voltou para a sua história, voltou para o centro onde sua essência esperava por você, silenciosa, paciente, intacta. O narcisista sempre foi apenas o mensageiro. Ele veio para te lembrar de uma ausência que já era sua. Mas agora que você se reencontrou, ele não tem mais função. E isso é o que transforma tudo. Perceber que o ciclo só se repetia porque você ainda não havia escutado o chamado da sua própria alma. Agora esse chamado virou caminho. E cada passo, por menor que seja, é um retorno ao que sempre foi seu. Você não precisa entender tudo agora. Algumas verdades não se revelam. Elas crescem por dentro como sementes lançadas no escuro. Você pode não vê-las brotar ainda, mas vai sentir. Num silêncio diferente, num olhar mais firme, numa ausência que já não fere, mas cura. Porque a cura, às vezes, não é dizer que está tudo bem, é aceitar que doeu e seguir mesmo assim. O que você viveu não te definiu, mas te moldou. E moldou com fogo. Fogo de desilusão, de ausência, de saudade de si. Mas o que renasce das cinzas carrega força ancestral. Você não é sobrevivente. Você é renascida. E isso assusta quem se acostumou com sua fragilidade. O narcisista sente e teme, porque agora você é o que ele nunca será, inteira por dentro. Volte se precisar, releia se doer, porque este conteúdo não é uma resposta, é um espelho, um reflexo da sua própria jornada de retorno. E toda vez que algo estremecer dentro de você, isso é vida voltando. Não fuja, sinta, porque cada incômodo carrega uma chave, e a chave abre portas que o narcisista nunca quis que você soubesse que existiam, mas agora você sabe. E uma vez que se vê, não há mais como se esconder. Você pode tropeçar, pode duvidar, pode até pensar em voltar, mas a sua alma, uma vez desperta, não permite mais viver dormindo. E isso, no fundo, é o maior ato de amor que você poderia se dar. O amor que não mendiga, que não implora, que não se ajoelha para migalhas. Se essa jornada tocou algo em você, mesmo que ainda sem nome, sem forma, sem explicação, então você está pronta. Pronta para continuar caminhando com as próprias pernas, sustentando a própria luz, mesmo quando tudo ao redor parecer escuro. Porque agora você carrega a centelha e ela não se apaga mais. Algumas verdades não precisam ser gritadas. Basta que você as viva em silêncio e o mundo inteiro escutará. Se essa travessia reverberou no seu coração,
Curta este vídeo como quem sela um pacto interno. Comente aquilo que pulsou. Compartilhe com quem ainda vive na sombra sem saber. E se algo em você soube que essa jornada era sua, inscreva-se, porque ainda há muito a ser lembrado, curado, vivido, não por obrigação, mas por destino.